A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Escola Bíblica Dominical do Ministério Guiando o Rebanho. Oh glória, hoje está um calor abençoado. Que Deus possa também esquentar os nossos corações por meio de sua palavra. Estaremos continuando a disciplina Evangelho de João, uma bênção de Deus para o seu coração, que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração por meio da sua palavra, que vai ser hoje ensinada, lida e explicada na medida que o Espírito Santo for nos inspirando. Nada feito aí no laboratório, mas o Senhor vai falar aos nossos corações. O Senhor recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe a nossa escola bíblica e envia-nos a presença do Teu Espírito, meu Pai, no nome de Jesus. Nos abençoa, nos dê a Tua graça, a Tua misericórdia, no nome de Jesus, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor e abençoa a nossa EBD do Ministério Guiando o Rebanho. Glória a Deus. Justiça, Deus me
teu, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Toda honra, toda glória e todo o louvor. Importa que eu diminua e que Ele cresça e prevaleça. Deus seja louvado e adorado para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Vamos louvar mais um hino.
Aleluia! A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Santo é o Senhor dos exércitos. Deus seja louvado e sempre adorado. Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos na disciplina Evangelho de João, Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. A Deus toda honra e toda glória pela grande obra do nosso grande Rei e Salvador Jesus Cristo, ao único Deus. Honra, glória e louvor por meio de Jesus, o seu Filho amado, que nos reconciliou com este Deus glorioso que estava nele, reconciliando o mundo consigo mesmo, segundo a Epístola Paulina. Vamos aqui começar Evangelho de João, capítulo 15. Com licença, só um minutinho, deixa eu dar uma arrumada aqui. Está muito calor hoje. Evangelho de João, capítulo 15. Que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Eu apanho e lançam no fogo e o queimo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja convosco, o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me conheceste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, eu vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aleluia. No capítulo 14, nós vamos ver Jesus, junto com o seu colégio apostólico, dando a doutrina verdadeira e poderosa, para que os discípulos crescem nele, que crescem não só por crer, porque estavam vendo, cresce nele, além do pensamento e da capacidade de raciocínio humano. Jesus está falando: vocês têm que crer em Deus, aquele que vocês não vê, mas acreditam, e crede também em mim. Jesus ali, com esta palavra, quando ele disse crede em Deus e crede em mim, ele está se igualando ao Senhor, está se igualando ao nosso Deus, porque Deus estava em Cristo. O Cristo Rei trazia Deus dentro de si. Isso é algo que complexo. O judaísmo não consegue conceber isso, porque para eles Deus é um e Deus tem que ser de acordo com aquilo que eles querem que seja. E Deus é aquilo que ele é, e Deus é esse Deus que toma a forma de homem, se esvazia de sua glória e habita entre nós, escolhe um rei e vem reinar na terra por meio deste rei que é o homem Jesus. Jesus é rei e Senhor.
ao mesmo tempo, e é Senhor e é Rei. Por isso ele dizia: perdoados estão os seus pecados. Profeta nenhum, rei nenhum, sacerdote nenhum, escriba nenhum, que tem conhecimento da palavra, tem ousadia de dizer para alguém: ó, perdoados estão os seus pecados, com autoridade inerente dele. Não, mas Jesus, ninguém tem essa coragem de fazer. Mas o Rei Jesus, o homem Jesus, o unigênito de Deus, quando dizemos o unigênito de Deus, era o único que portava. O próprio Batista, ao batizar Jesus, deu esse testemunho: eu vi a voz do céu que desceu e disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus, como filho do homem, é filho de Deus. Jesus, como filho do homem, ele é o rei, reinante em toda a terra. Veio do diabo: o diabo é o rei desse século. Não, o diabo é príncipe, está debaixo da autoridade do grande rei Salvador Jesus Cristo. Mas quem estava habitando dentro daquele tabernáculo, daquele templo, que o templo não é pedra, o templo somos nós, que Deus preparou templo para si. Esse templo não é o templo de pedra de Israel, esse templo não é o templo de Salomão, esse templo não é o templo de Neemias, esse templo não é o templo de Zorobabel, esse templo não é o templo que Herodes reformou, esse templo é o homem a qual ele preparou. Por isso que Cristo nasce e é o unigênito, porque ele era o único homem até aquele momento que pisou neste planeta Terra, neste chão, que respirou esse oxigênio, que a plenitude da divindade estava nele, o único. Então ele é rei e ele é Senhor. Como homem ele é filho de Deus, como filho de Deus ele é rei, e como aquele que Deus prepara para que ele pudesse vir reconciliar o mundo consigo, ele é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Ele é Deus. Aí os judeus, praticantes do judaísmo, não conseguem conceber isso, porque não abrem o coração para entender esta revelação que está explícita na Bíblia. Não está nem implícita, está explícita. Por ser explícito é algo que parece que é inteligível, não consegue mensurar isso. Jesus agora, com o seu colégio apostólico, vai chamar a atenção dos seus apóstolos para si: crede em Deus e crede em mim. Ele vai dizer: eu e o Pai somos um, e todos quantos fizerem a minha vontade será um com o Pai, um comigo, assim como eu sou um com ele, porque faço a sua vontade. Jesus acaba de deixar os mandamentos para os seus servos e vai se entregar ao príncipe deste mundo. Mas antes que ele chegue, Jesus vai dizer agora aonde vai estar a fonte da força, da energia, da substância da vida para aquele que crer neste Jesus que diz: crede em Deus e crede também em mim. Ele vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Ou seja, o agricultor é aquele que planta a videira, que cuida da videira, que aduba a videira, que dá vida à videira, que poda a videira, para que ela produza muitos frutos ainda, cada vez mais e mais em abundância. Então, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, ele está querendo dizer que meu Pai é o agricultor. Ele foi plantado neste mundo, colocado neste mundo pelo próprio Deus, como o seu tabernáculo, como o seu rei, como o Senhor que está habitando dentro daquele tabernáculo que é o corpo, a alma de Cristo, e o Espírito é do Eterno, Todo-Poderoso. Então são duas pessoas de duas naturezas distintas vivendo em uma simbiose perfeita. O homem não consegue entender isso. Pastor Américo fala, mas eu não posso te explicar na íntegra como isso. Mas eu sei que isso aconteceu porque está revelado nas Escrituras Sagradas. Agora, princípio de frutificação: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceste em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Jesus, ele começa a ensinar o seu colégio apostólico o princípio de frutificação. E vai dizer penetrantemente: todo ramo que estando em mim não der fruto, o meu Pai corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí ele vai dizer o meio pelo qual o fruto vem à existência. Vai: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Por que o ramo não produz fruto? Porque ele não se deixa ser lavado, lapidado, higienizado, transformado, preparado pela palavra do próprio Cristo, do próprio Deus. Aqueles que se deixam ser lapidado, preparado, aqueles que se deixam ser norteado, guiado, dirigido pela palavra de Deus, já está limpo por esta palavra que ele tem nos dado, que ela nos santifica. Ele vai dizer assim: ó, se vocês permanecerem em mim, o que é permanecer em Cristo? É permanecer na palavra. Eu permanecerei em vós. Quer ser cheio de Cristo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo? Ó, não é isso. Isso não é evangelho. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é permanecer nele. Permanecer em Cristo é ser cheio desta palavra: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O que é permanecer em Cristo? É estar limpo por essa palavra, é guardar esta palavra. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira, a videira, assim vós não podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que é estar sem Cristo? O que é viver sem Cristo? É viver sem doutrina. Doutrina é ensino da palavra. O que é estar fora da presença de Deus? É estar desligado dessa palavra. Hoje o mundo está cheio de achismo. As pessoas estão dançando, estão convertendo, é uma grande perca de valores bíblicos quando as pessoas, ao invés de estarem enxertadas em Cristo para se alimentar da seiva da videira, eles vão atrás de profetas, eles vão atrás de revelação, eles vão atrás de profetas, revelação. E isso o diabo tem para te dar. Pessoas que começam a enrolar a língua. Se todo o dom do Espírito Santo fosse para fazer revelação, as pessoas hoje estão indo para cultos espíritas, com rótulos de evangelho. Ah, Deus está me revelando. Ué, Deus está revelando? Para que Deus está revelando? Se a palavra dele não é revelada, ele vai revelar o quê? Então hoje é um ajuntamento de pessoas aonde se invoca um misticismo religioso e começam a dizer que tem revelação. Na maioria das vezes é o espírito da moça de Filipos, daquela jovem de Filipos, aquele espírito que quando Paulo expulsa ele, Paulo vai dizer assim: que tem você comigo? Tu está aqui querendo o quê? Querendo rasgar seda para mim? Olha, esse homem é um santo homem de Deus. O servo de Deus não precisa disso, porque ele sabe que ele é homem santo de Deus, que ele prega a palavra de Deus. O homem é perfeito? Não, mas Deus é perfeito, Cristo é perfeito, nós somos imperfeitos. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O que é permanecer em Cristo? É para permanecer nessa palavra. Mas você não vê nenhum dos apóstolos de Jesus pular, saltitar, não vê, para entregar revelação, visão. Somente o profeta, a pessoa que tinha o dom de profecia, nem é profeta, é dom de profecia, chamado Ágabo, no livro de Atos. Ele, para entregar uma mensagem que estava vindo ao seu coração, do Deus que estava querendo avisar, não ao indivíduo que era Paulo, mas preparar o coração da igreja para estar preparado para ver o que ia acontecer com Paulo, que ele, sendo um homem de Deus, ele ia ser preso, ele ia ser encarcerado. E como entender isso se ele é um santo homem de Deus, se Deus está na vida dele? Deus revelava à igreja não para preparar Paulo, que Paulo já sabia que quando chegasse em Jerusalém ele seria preso, ele seria levado à corte, e ele não estava com medo disso.
Então o Espírito Santo começa a preparar o coração da igreja. A igreja deveria estar com o coração preparado. O que é o coração preparado? É ter a capacidade de receber uma revelação que te mostre o verdadeiro sentido daquilo que está acontecendo. Muitas das vezes a desgraça, a traição, a mentira, a covardia vem sobre sua vida, é para Deus se manifestar em sua vida e fazer o nome dele ser glorificado. Deus estava dizendo para a igreja, em outras palavras, por meio da revelação, assim, ó, este homem, meu servo, vai ser preso, eu vou levar ele cativo, pela autoridade romana e pela autoridade religiosa de agora, desse tempo que está aqui. E eu quero que vocês entendam que eu vou prender Paulo, é Deus que está prendendo, não porque Paulo é algum criminoso, porque se Paulo não tivesse preso, ele teria sido morto pelos soldados, pelos assassinos enviados pelos sacerdotes e fariseus. Eles estavam querendo matar Paulo. Às vezes, certos problemas na sua vida não é para te destruir, é para que Deus se manifeste na sua vida e mostre a grandeza, a sua grandeza naquele problema. Que às vezes a pessoa passa por um problema, as pessoas se matam, se enforcam, se suicidam, outros não, passam e ficam firmes no Senhor, porque entende que Deus tem um propósito em tudo, e quem não suporta o processo não é digno, quem não suporta o processo não é digno de cumprir com o propósito de Deus. Então você tem que passar pelo processo, passa pela moenda, passa pelo funil, passa pelo chicote. Paulo vai ser preso porque Deus vai usar o cárcere para preservar a vida de Paulo, porque Paulo, quando estava na prisão, escreve quase todas as epístolas que são doutrinas para o reino de Deus. Toda a doutrina, quase 60% da doutrina que a igreja desenvolve hoje veio dos punhos das mãos de Paulo. Não que Paulo tenha escrito, muitas das vezes tinha um emanuente do lado dele para escrever aquilo que ele estava ditando, e outras vezes ele mesmo escrevia. Deus queria deixar um legado para a igreja, escolheu Paulo, e para que Paulo pudesse nos deixar esse legado glorioso que é esta palavra, ele tinha que estar vivo, preservado, e em local que ele pudesse estar guardado. O lugar mais seguro para a vida de Paulo ser preservada e guardada até o tempo do fim da sua vida era a prisão romana. Paulo foi para a prisão romana, mas ele era livre, ele mesmo pagava o aluguel de sua casa, recebia visita, doutrinava as igrejas. Então nós temos que ter uma visão mais ampla. Não se turbe com a sua aprovação, erga a sua cabeça que seu Deus é maior do que isso tudo. Jesus vai dizer assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim ou nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo: a minha igreja só vai ser gloriosa, só vai ser frutífera se estiver em mim. Porque hoje você vê igrejas aí promovendo todo tipo de curso dentro da igreja, mas muitas das vezes não estão mergulhados, imersos na revelação da Escritura. Promove, tem igreja aí que perde aquele tempo, ó, é culto do empresário, é só para arrancar o seu dinheiro, para você ir lá, aí de repente você trabalha muito, se esforça muito, tem uma prosperidade, aí a pessoa diz, não, depois aí lança aquela isca, né? Aquilo é isca. Depois você honra a Deus com aquilo que Ele te der. Lógico que Deus vai te dar, imbecil. Se você trabalhar, o que vai acontecer? Se você arar a terra e jogar a semente, o que vai acontecer? Vai nascer. Então o camarada, ele cria uma expectativa de algo sobrenatural em cima daquilo que é natural, e às vezes a pessoa está tão assim, com a sua mente tão assoberbada, e na maioria das vezes é ganância, que ele fica cego pela seu próprio sentimento de riqueza, e não percebe que ele está sendo manipulado. Vai trabalhar, vai confiar em Deus, vai investir, vai melhorar a sua condição, vai melhorar os seus equipamentos, melhora o seu conhecimento, e parte para dentro que tu vai ver se Deus não abençoa você. Se uma pessoa, um exemplo, se Israel jogasse semente na terra, a semente nasceria e Deus prosperaria. Se os filisteus jogassem semente na terra lá, a semente ia nascer também, que os filisteus faziam ótimas e excelentes colheitas. O povo do Egito foi abandonado lá
por Deus, Deus tirou o povo dele e ficou lá. Você acha que o Egito ficou sem colheita? Não, o Egito continuou semeando, continuou colhendo. Até hoje, semeiam e colhem. Eles plantam e colhem. O que é você plantar e colher? Porque Deus não faz acepção de pessoa, e Deus também não tira a bênção daquele que trabalha, porque Ele é justiça. Se a pessoa é feiticeira, é macumbeiro, é satanista, seja o que ele for, mas ele tem um pedaço de terra, ele tem uma empresa, e ele investe nela, ele capricha, ele é zeloso, ele quer frutificar, o que vai acontecer? Ele vai frutificar, ele vai crescer. É só ele ter sabedoria, botar as pessoas certas no lugar certo, ver as pessoas com capacidade certa para o lugar certo, que tudo vai dar certo. Então as pessoas hoje estão pegando culto do empresário, aquele culto tem maior ênfase na igreja, aí vem aquele monte de gente mesquinha, com o olho maior do que a barriga, e a boca maior do que o estômago dele é, ele quer riqueza a qualquer custo, e às vezes a pessoa chove num olhado, o camarada está ali e nem percebe porque é ganância. Pega um camarada bom de coach, eu costumo dizer que o coach é um camarada que domina a cadência de ideias. Ele vai, o cara, nossa, mas aquilo que o camarada está falando está no cotidiano daquele indivíduo, no seu dia a dia. Você não faz porque você não quer, você está desanimado. Anime-se, lembre-se que você está enxertado no tronco, no ramo da videira verdadeira. Não melhora, não desponta, não está em evidência porque perdeu o ânimo, está desanimado. Quem tem ânimo tem bênção, quem tem bênção é porque tem Deus, e Deus não faz acepção de pessoa. Quando você ouvir essa palavra, lembre-se, se o satanista jogar uma semente no chão e regar e colocar adubo, ela vai nascer e vai produzir, vai prosperar, porque ele fez por onde aquilo produzir bom fruto. Agora, se aquele que crê em Deus nem prepara a terra, joga a semente lá em cima daquela terra dura, sem preparar, sem sachar ela, sem afofar ela, sem botar adubo, o que vai acontecer? Aquela semente vai até nascer, mas esmirrada, sem vida, sem poder de produtividade. Tudo é um amor com o que você faz, com o que você trabalha, com o que você investe. Às vezes a pessoa diz assim, minha vida não está boa, porque a minha casa está assim, a minha esposa está assim, meu filho está assim, mas vai ver, não investe amor, às vezes é só autoritarismo, gritos, ignorância, estupidez, não faz nada para contribuir, para melhorar. É como minha mãe falava, é um come e dorme, né? Só quer dormir, comer, e pensa que tudo cai do céu. Por isso que as pessoas estão ficando do jeito que estão ficando. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Deus, tem um hino que diz assim, sem Jesus não dá para permanecer, não dá para existir e não dá para viver. Sem Jesus não dá. O que é ter Jesus? É ter o coração firme, norteado, permeado pela sua palavra. Tem gente que pensa que ter o coração permeado da palavra de Deus é sair toda hora, Jesus te ama, aceita Jesus. Meu querido, às vezes você está importunando as pessoas. Às vezes você tem que esperar o momento certo para falar aquilo que é certo, para que aquela semente certa, no lugar certo, na hora certa, ela possa germinar, criar raiz e dar o bom fruto da salvação para aquela pessoa. O que é permanecer em Jesus e fazer a vontade de Jesus? É santificar a sua vida, que a santificação da sua vida vai contagiar as pessoas. Quer santificar a vida, não ser parecido com o mundo, não seja como o mundo. O mundo está enganando, prostituindo, fazendo covardia, estuprando as pessoas, e você não vai fazer isso. Você não vai parar porque você sofreu uma covardia, você é vítima da estupidez e ignorância da pessoa, você vai continuar. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanho, o lanço no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, olha aqui, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Então, se
se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Porque muitas das vezes nós estamos pedindo e não estamos recebendo? Porque pedimos mal. O servo do Senhor escreve na sua epístola e diz: nada recebeste porque pedistes mal. O que é pedir mal? Olha o que é pedir mal. Eu não tenho vida com Deus, eu não tenho comunhão com Deus, eu não permaneço nessa palavra, eu não busco essa palavra, mas quero pedir Deus. Eu sou filho de Deus, porque um dia eu aceitei Jesus como Salvador, mas permaneci. Eu sou aluno da EBD, eu vou aos cultos de doutrina, eu vou aos cultos de ensino bíblico, que é o culto de doutrina, que é a escola bíblica dominical. Não, eu só quero ir em culto público, celebração, porque eu quero chegar lá e glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, eita, Jesus maravilhoso. Aí fica assim, ó, caras e bocas para as pessoas verem, mas a realidade da palavra dentro de você, no seu homem interior, no seu coração, ela não reside lá. Então, quando você pede alguma coisa, olha, aprenda isso com o Espírito Santo. Quando você é amigo dessa palavra, quando você põe essa palavra, ela está assentada em seu coração, ela está lá como rei, ela reina lá. Quando você dobra o seu joelho, que você vai orar a Deus, independente da covardia, da falsidade que você viveu, independente da covardia que as pessoas façam contigo, independente de qualquer coisa que o diabo faça contigo, não você mesmo. Se você fizer, você não tem a palavra de Deus. Mas se você tem essa palavra e o diabo está investindo contra você, quando você dobrar o seu joelho e você falar assim: Senhor, no nome de Jesus, os olhos de Deus vão penetrar lá dentro do seu homem interior, vai olhar lá no altar do seu homem interior. Se essa palavra estiver lá, Deus vai abrir os ouvidos e vai te ouvir, porque aquilo que pertence a Ele, aquilo que faz a felicidade, a fidelidade dEle agir em favor daquele que quer ser feliz, que quer ser próspero, está lá, está clamando junto com, está dentro do indivíduo. Então ele não pode negar aquilo que ele mesmo falou. Ele vai o quê? Nos enviar a sua promessa, a sua palavra, o seu socorro. Ele vai fazer um milagre. Mas como as pessoas não conseguem permanecer no Cristo, e as palavras, se permaneceres em mim, o que é permanecer em Jesus? Aí vem, dentro desse contexto, a palavra imediata: e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que é permanecer em Cristo? Se a palavra de Deus permanece em você. E quando essa palavra permanece em você, você permanece em Cristo. Quando eu peço, Ele faz. Porque se a palavra de Deus está em mim, eu não peço nada por egoísmo, nada por luxo, nada por luxúria, por capricho. Eu peço aquilo que eu tenho real necessidade, aquilo que eu preciso. Pode ser um bem durável, pode ser saúde, pode ser um caminho para a felicidade, alguma coisa. Deus vai agir em seu favor. Aí Jesus vai mostrar que Ele está interessado em abençoar. Ele está interessado em liberar bênção, vida, salvação e graça do seu trono. Por quê? Quando você pede e eu te abençoo, o meu abençoar em sua vida vai, o que nisto é glorificado, meu Pai, em que dês muito fruto. Então a vontade de Cristo é que o homem permaneça na santificação da sua palavra, busque a sua palavra, permaneça em sua palavra, para que Ele possa te abençoar, para que o nome de Deus seja glorificado em sua vida, para que você dê muito fruto, fruto que glorifique a Deus, para que dês muito fruto, e glorificado meu Pai, em que dês muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Jesus está falando assim, só serão meus discípulos se andarem em minha palavra. E o resultado do seu andar em minha palavra é a vossa frutificação. O que é frutificação? É ser totalmente diferente do mundo, não tomar a forma do mundo. Se o mundo mata, rouba, prostitui, destrói, engana, faz falcatrua, você vive uma vida pautada na palavra de Deus. Você trabalha, você não faz gato na live, você não faz gato na água, você não é malandro, não, é 171. Você está vivendo, e é uma dificuldade muito grande hoje, em você viver uma vida honesta, para você alcançar certos tipos de bênção neste mundo corrupto.
Porque, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Não sei se vocês notam que às vezes eu estou aqui pregando e a maneira de eu mexer está meia dificultosa. Por quê? Eu estou com problema nos meus pés, nos dois pés. Quanto mais eu fico tempo em pé, mais o problema vai me dando problema, vai agravando o meu movimento, o meu equilíbrio. Mexeu com isso. Então, eu entrei na academia a pedido médico para fortalecer os meus membros inferiores para ver se eu melhoro nisso. E comecei, tem 3 dias que eu estou indo malhar, vamos ver se vai melhorar. Então eu estou tentando investir para pegar o meu direito dentro do NPS. Já fiz 3 vezes e não recebi nada. O indivíduo pega lá minha ressonância magnética, fizeram um mapeamento do meu membro inferior, dos meus pés, completo por meio da ressonância magnética. Tem 5 tipos de problemas diferentes no meu pé. Problemas degenerativos, cada dia pior. Queima, arde, dói, às vezes não sei se é mudança de lua, tem dias que dói muito, tem dia que dói nada, tem semana que não dói nada, tem semana que eu passo o mês inteiro sentindo dor, mal equilibrado, indisposição, peso na perna, desequilíbrio, não posso subir uma escada, não posso render o meu trabalho igual renderia. O indivíduo pegou, médico, leu o meu laudo, olhou para mim e falou: "Ih, rapaz, você está ferrado, hein?" Isso lá na Casa da Saúde, lá na Polícia Federal. Olhou: "Pô, você está ferrado, você está ruim mesmo. Como tu arrumou isso no pé?" Falei: "Eu me acidentei assim. Me botou deitado em cima de uma maca, apertou meu tornozelo no meio do meu pé, doeu pra caramba." Mas eu falei com ele: "Doutor, tá doendo." Ele queria que eu berrasse. Eu falei: "Não vou berrar, doutor. Não sou homem de ficar me entregando a dor, não." Que o médico que me atendeu falou: "Se o senhor fizer corpo mole, já era, o senhor vai ficar cada vez pior. Então eu procuro não fazer corpo mole." Leu o meu lado, disse que eu estava ferrado, disse que eu estou apto para trabalhar. Como que essas coisas a gente pode entender essas coisas? É difícil você às vezes chegar a um bem, é difícil às vezes você chegar e adquirir algo que é seu direito. Por quê? A dúvida, porque está cheio de mentirosos, cheio de falcatrua. Mas o problema é que eu falei para o médico: "Ó, eu não estou aqui conversando com o senhor de boca, não, eu tenho laudo médico, está escrito aí." E a empresa que fez o laudo médico é uma empresa conhecidíssima no Brasil todo. E eu fui lá falar com o camarada que eu levei minha esposa ali, ele falou: "Ó, o senhor fica tranquilo, o senhor fez aqui, fez. Qualquer lugar que o senhor fazer, se for uma pessoa, um médico que faça o laudo médico verdadeiro, real, vai dar o mesmo diagnóstico, porque aí não tem nada de errado." Aí eu falei: "Então tá bom." E agora nós estamos buscando a justiça para tentar, ser amparado pelo aquilo que nos dá direito. A ver, nem o teu direito você alcança. O que é que você tem que fazer? Permanecer em Cristo, permanecer na honestidade. Foi como eu falei para a mulher: "Eu não posso chegar aqui fingindo que estou morrendo de dor, porque eu sou pastor, eu sou cristão, não vou fazer isso. Estou com problema, está aqui." Aí as pessoas ficam assim: "Ó, pastor, tudo hoje as pessoas querem dar o jeitinho brasileiro. Camarada quer ter ar-condicionado em casa, mas quer botar o ar-condicionado no gato. Ele quer ter piscina em casa, mas bota água no gato." É tudo isso. Será que esse povo que está fazendo isso permanece em Cristo? Não permanece. E se não está nele, é cortado e lançado fora. Está pronto para ser queimado. Jesus está falando que aquele que não permanecer nele vai ser lançado fora. Está aqui, Evangelho de João capítulo 15, está bem explícito aqui. Está explícito e implícito. Se não permanecer em Cristo, se você não tiver disposição de pagar o preço, ser uma pessoa honesta, correta, justa, nesse mundo de impiedade, de desonestidade, de covardia, de todo tipo de falcatrua, você não vai permanecer naquele que é a vida, naquele que é santo, naquele que é puro, naquele que é verdadeiro. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O que é permanecer no amor de Cristo? Guardar a sua palavra. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Não precisa nem de interpretação isso aqui. Assim como também eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus está falando assim: "Ó, eu permaneço no amor do Pai e desfruto deste amor. Eu peço ao Pai que o defunto de Lázaro levante e Pai dá vida a Lázaro. Eu peço a Pai que dê olhos a este cego, e eu unto o barro com a minha saliva e envio a ele ao tanque de Siloé, e ele vai ao tanque de Siloé, e o Pai dá vista a este cego."
Eu falo para que 10 leprosos sejam curados, e os 10 leprosos são curados porque o Pai ouve a minha palavra. Está no desenvolvimento do ministério do Cristo, porque Deus ouvia Cristo, o Cristo permanecia no amor de Deus. Qual é o amor de Deus? É a sua palavra manifesta, revelada ao homem, que traz saúde, santificação, transformação. E a sociedade hoje quer seguir o exemplo dos maus, dos brutos, dos assassinos, dos malandros, dos covardes. Muitas pessoas veem os golpistas se dando bem, porque a justiça desse mundo pode tardar e falhar, mas a divina não falha. E os homens, principalmente os brasileiros, pegam essa palavra profética, vão aprender da maneira mais doída, que quando Deus fala, Deus cumpre. O Brasil é um povo cristão, e tem gente que está querendo mexer nisso. O povo cristão vai pagar o preço por causa da omissão, mas também vai sofrer por causa dessa omissão. Mas os ímpios do Brasil, aqueles que não querem nada com Deus, não perdem por esperar, que a justiça divina vai vir e todos os olhos verão o que vai acontecer. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. Porque Jesus disse tudo isso: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus está dizendo assim, ó: eu permaneço no amor do Pai, eu ando com Ele, eu vivo Ele, eu respiro Ele, eu amo. Tudo o que eu faço, faço porque Ele me ensina, e o que eu faço é porque eu recebo esse ensino dEle. E Ele me ensina e eu ponho em prática. E gozo da glória que eu alcanço por meio desse ensino. Eu estou falando isso para vocês, porque eu quero vos ensinar, para que vocês também estejam recebendo a mesma graça que eu estou recebendo, para que o vosso gozo seja completo, assim como o meu é completo. Porque o que adianta você professar uma fé que você não vive? O que adianta você professar algo que você não anda nele? Você vai comer arroz e feijão, mas Jesus não está falando aqui de arroz e feijão. Tem gente aí que está morando em palácio, casa bonita. Reino de Deus não é isso. Reino de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. E a vida eterna, ela começa aqui. Tem gente que tem muito dinheiro, mora no palácio, come do bom e do melhor, mas não tem o gozo da vida eterna, não tem a paz que transcende todo o entendimento humano. Quando tem, a pessoa tem paz interior. Às vezes até o diabo vem para tirar a nossa paz, mas aquele que está em nós, aquele que nos ama, aquele que permanece em nós, aquele que quer fazer com que nós venhamos a desfrutar do seu gozo, Ele nos dá graça, Ele nos dá força, Ele nos dá esperança. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que amar? Amar. Tem gente que fala assim, eu amo a minha família, mas ele é adúltero, ela é adúltera. Você não ama, você é mentiroso. Porque amor de boca e não de obra, que amor é esse? O amor é boca, mas é manifestação de obra. Se você diz amar o seu marido, a sua esposa, você tem que respeitar o seu lar, a sua casa. Você tem que respeitar a integridade física e moral daquela pessoa. Como você diz que ama e vai aí espancar sua mulher, deixar ela com o olho roxo, né? Igual essa jovem da televisão, Ana Hickman, uma jovem bonita, uma mulher de sucesso, e o marido era espancador. E aí? Aparecia muitas vezes a mulher por amor, né? Por querer preservar o seu lar, sua casa, ela se cala. Mas na realidade, às vezes por trás dos bastidores, só quem está lá é que vive. Então agora ela está botando a boca no trombone, porque eu sempre disse isso para minha filha: o dia que teu marido te der um tapa, bater, 2, 3 socos, pode mandar ele embora, porque aquilo ali só foi o primeiro passo. Depois tem o segundo, tem o terceiro, até destruir a sua vida. Acabou. Porque quando o cara faz isso é porque ele não tem domínio próprio. O marido dela estava fazendo. Que amar ao próximo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, é respeitar a integridade física, respeitar a integridade moral, respeitar a integridade da sua casa, do seu lar, do seu casamento. Tem gente que não respeita ninguém, tem gente que trai, é mentiroso, é vicioso. Isso
São pessoas que já estão. Por que faz isso? Porque está cortado da videira. Que não tem a pessoa ter a vida de Deus e permanecer na imoralidade, no homossexualismo, como eu conheço pastores aí, que há anos cultivam uma vida de homossexual. Outros são vítimas da covardia de pessoas. E eu quero falar bem redondo, né, com letras garrafais para o diabo: você não me cala para pregar contra o pecado, não importa o que você faça na minha vida. Então tem pessoas que não têm vida com Deus mesmo, têm prazer no pecado, são verdadeiros cara de peroba, cara de pau. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Será que o indivíduo que espanca a mulher, faz gato na light, tem uma vida sexual impura, né, imunda, né, é homossexual, é lésbica, é gay, a pessoa que está totalmente avesso às escrituras sagradas, ele quer ser libertino, ele não quer liberdade não, ele quer ser, querer liberdade é uma coisa, ser libertino é outra coisa. Porque eu quero liberdade, o indivíduo quer liberdade, a mulher quer liberdade para ser uma prostituta, vai ser prostituta. Você tem liberdade para isso? Prostituição é um dos ofícios que foge dos parâmetros morais da sociedade e do próprio divino, desde o começo da humanidade. Vai ser prostituta. Ah, eu quero ser homossexual, vai ser homossexual, desde o começo do mundo tem. Eu quero ser lésbica, vai ser lésbica, você tem toda a liberdade de ser, ninguém está dizendo nada para você. Mas olha só como a coisa é diferente. Eu quero ser homossexual, mas eu quero ser homossexual com libertinagem. Eu quero que todo mundo me aceite do jeito que eu sou. Eu quero ensinar para as crianças que isso é bom. Eu quero ensinar para as meninas que ser lésbica é bom. Eu quero ensinar para os adolescentes, os infantos, que essa podridão que eu vivo é boa. Essa imoralidade que eu alcanço não é imoralidade, é algo maravilhoso, que satisfaz. Isso é libertinagem. Isso é impureza. Isso é algo que você extrapola o moral, você não respeita ninguém, você quer empurrar de goela abaixo. Ninguém sai por aí obrigando ninguém a casar com ninguém para formar família, não. A pessoa tem que gostar, amar, ter um relacionamento, conviver e querer ir lá e casar. A verdade é essa, não é empurrar de goela. A libertinagem é aquilo que a pessoa quer viver e impor a todo mundo a aceitação daquilo. É uma libertinagem, é uma bagunça, é a carnalidade, é um verdadeiro carnaval. É carne, pecado espalhado para todos os lados. Vós sois meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Isso aqui vai se correlacionar com este versículo anterior. Tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O gozo só é completo se o homem for amigo do seu Senhor. Então ele não é servo, é amigo. Se é amigo, ele revela. Se ele revela, é porque ele quer te dar a mesma qualidade de vida que ele tem. Ele quer que você desfrute daquilo que ele tem. Que ele tem a vida eterna. E a vida eterna começa agora, na qualidade de vida. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dito, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei, para que vardes e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aqui está o segredo da vitória: receber Evangelho, viver Evangelho, fazer a vontade do Cristo por meio da sua palavra, e essa palavra, sem você espernear muito, sendo um mapa, ou seja, sendo a bússola da sua vida, ela vai fazer com que você alcance lugares altos, ela vai fazer com que você seja abençoado, ela vai fazer com que você vá mais além, ela vai fazer com que você alcance vitórias que você jamais teria alcançado. Diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outro me odiou a mim. Ou seja, se você faz a vontade do Cristo,
assim como ele era odiado por fazer a vontade do Pai, o mandamento do Pai, nós vamos ser odiados por cumprir com os mandamentos do Cristo, porque os mandamentos do Cristo é o mandamento do Pai, porque o Pai o deu, e ele deu para nós, para que o nosso gozo seja completo, como o dele é completo. Porque o gozo do Cristo é completo, porque ele guarda o mandamento do Pai, e o Pai está nele. Quando eu guardo o mandamento do Cristo, o Cristo e o Pai está em mim. João fala isso no seu evangelho em João, que eu e o Pai viremos e habitaremos nele e faremos morada, porque a palavra está dentro desse coração. Se vós fosses do mundo, o mundo vos amaria o que era seu. Como todavia não sou do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O que é que Jesus está falando? Assim como eles me perseguem, porque eu guardo o mandamento do meu Pai, perseguirão a vós, porque eu vos dou o mandamento que o Pai me deu, que não é meu, é do Pai. E se vocês o guardar, o mundo vos odiará e vos perseguirá, assim como perseguiu a mim. E não temeis em pregar esta palavra, porque assim como vocês guardaram a minha palavra que eu recebi do Pai, também pregarão vocês a vossa palavra, que é a palavra que eu vos dei, e eles vos obedecerão e guardarão a palavra que vocês têm ensinado, porque não é vossa, é do Pai que vos deu. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado nenhum teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Ou seja, o Cristo veio, a revelação veio. Aqui ele está falando direto, não só para o mundo inteiro, como também para as autoridades judaicas. Se vocês não me ouvem, morrerão os vossos pecados. Mas agora não tem desculpa do seu pecado, porque ele pregou a palavra da reconciliação, e o homem endureceu o seu coração. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles vistos, mas agora não somente tem ele visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. O que Jesus está falando? Ele está pregando a palavra de Deus, e as pessoas estão odiando. Que as pessoas odeiam Jesus? Porque têm a preferência de andar na libertinagem, de andar e viver na prática do pecado. E o pecado não gosta de ser confrontado com a verdade. Quando você confronta a mentira com a verdade, a mentira só tem uma saída. É igual as pessoas que querem implantar uma mentira. Quando você começa a falar a verdade, ajunta aquele grupo e começa a gritar: não, protesto, é errado. Por quê? Eles querem abafar a voz da verdade. Eles não querem deixar a voz da verdade ser ouvida. Portanto, eles permanecem, contam a mentira como a verdade, para rejeitar a verdade. Assim o homem, assim os praticantes do judaísmo daquela época preferiam seguir as suas doutrinas, os princípios dos anciões, os princípios dos grandes sábios do passado do seu povo, mas não queriam ler as escrituras para interpretar e receber o Cristo. E ele veio e pregou: e se ele rejeitar a pregação do Cristo, permanece no vosso pecado. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizei. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará isso, tributar culto a Deus. Isto farão, porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário,
porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Jesus está deixando o seu colégio apostólico com autoridade de pregar a palavra, mas também está falando para ele: ó, não pensa vocês que vocês vão pregar a palavra e que o povo abre o coração e vão vos aceitar, não. Assim como eles me odeiam e me rejeitam e me perseguem e me matam, também vos odiarão por causa da verdade que vocês pregarão, que não é vossa, é minha, e que não é minha, somente a do Pai que me tem me dado, e eu vos outorguei esse direito, e vos dei autoridade para que vades e produzam muito fruto na pregação dessa palavra. Homens ouvirão a voz e outros vos odiarão. Eles vão vos matar religiosamente por o seu sentimento, e esses assassinatos que eles cometerão, vos matarão preservando o meu nome, com a doença da religiosidade, pensando que estão prestando um culto a mim, pensando que vos assassinando e vos matando estão me adorando, mas ao contrário, eles estão sendo condenados pelos seus atos, e vos matarão, isso vos digo, para que quando acontecer isso convosco, vocês possam lembrar de tudo que eu vos falei, para não vos desanimar. Pague o preço, continue pregando essa palavra, porque pode matar o corpo, mas não mata a alma e o espírito. Deus tem um prêmio, a coroa da salvação para aqueles que o amam. Os homens estão fazendo isso, fizeram isso naquela época, estão fazendo isso hoje. Tu vê que o islamismo, com essa jihad islâmica, essa estupidez, essa ignorância, matam as pessoas, reivindicando a santidade que eles mesmos não têm, não vivem, não possuem, porque só em projetar, em maquinar, em dar luz ao seu pecado, o desejo de assassinar a pessoa, ele já comete o pecado do assassinato, e nenhum assassino tem parte com Deus e entrará no reino de Deus. Matarão os profetas do Altíssimo, julgando com isso, está prestando culto a Deus, assim como estão fazendo comigo. Os judeus mataram Jesus, pensando que estava fazendo um favor para Deus, glorificando o nome de Deus. Ao contrário, mataram Jesus covardemente, mas tudo isso era um plano, projeto e propósito de Deus que não pode ser frustrado. Ele precisava de ser examinado, ele precisava de ser aceito como o Cordeiro de Deus. Foi examinado e aceito pelo sacerdote. O que vocês estão pensando disso, sacerdote Caifás? Não é justo que o povo morra pelos romanos por causa de todo esse alvoroço que está acontecendo em Jerusalém, por causa desse pregador? É justo que nós venhamos a pegá-lo, enviá-los a Roma e mandar executar para acabar com isso, que ele morra em lugar do povo. Então oferecer o cordeiro que tira o pecado do mundo. O próprio sacerdote examinou, o próprio sacerdote escolheu, e o próprio sacerdote determinou, e Deus no céu, no trono, disse: amém, eu aceito esse cordeiro. O cordeiro foi oferecido, imolado, e o seu sangue é a nossa propiciação, e a sua ressurreição é a nossa vitória e o nosso gozo. Eu sou a videira verdadeira. Se você não estiver enxertado nesse Cristo, nessa videira, você não tem vida. Não importa a sua riqueza, não importa a sua miséria, você precisa estar enxertado em Jesus. Estar enxertado em Jesus é fazer parte dessa palavra, essa ela cumprir na sua vida. Não tome forma desse mundo, não viva como este mundo, não se deixe ser parado pelas covardias, pelas atrocidades que fazem com você. Se você é filho de Deus, levante a sua cabeça. Paulo diz na sua palavra: nada, absolutamente nada neste mundo pode nos separar do amor, da profundidade, da grandeza do amor do Pai que está em Cristo Jesus, que está em nós, que está reconciliando o mundo hoje com Cristo, que é com o próprio Deus, por meio da pregação desta palavra, deste Evangelho. Ande nesses princípios, ande nesta doutrina, ande nesta graça, porque esta verdade é a verdade que nos dá a salvação. Agora, eu não vou ser salvo lá não, já sou salvo agora. Que o Espírito Santo te abençoe rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho. Ó, um beijo no seu coração, ore por mim, que o Espírito Santo nos guie em toda justiça e em toda verdade. A paz de Cristo.